De Nova York a gente vai para Brasília, porque na capital federal os políticos estão se movimentando para reagir a esse anúncio que deve ser feito por Donald Trump. Rodrigo Orengo está chegando por aqui. Essa reação, Orengo, tem unido inclusive adversários políticos, né? Pessoas, políticos de diferentes lados do espectro para fazer essa oposição por parte do governo brasileiro, né? Boa tarde. Não consigo ouvir o É, Rodrigo Orengo. O sinal estamos dele sem está o aberto, áudio. mas o áudio não está chegando por aqui, Vamos Orengo. tentar recuperar o áudio do Orengo. Só um minutinho, Orengo, enquanto eles tentam Será que agora reconectar. estão ouvindo? Agora Agora sim, sim. por favor. Ah, maravilha, beleza. Sabe o que eu estava falando aqui sobre essa surpreendente, inclusive, união entre parlamentares de oposição e também da base do governo, né? Então a aprovação foi unânime ontem no Senado Federal, né? Sem nenhuma divergência, foi um alinhamento. Essa era uma pauta de retaliação, a lei está sendo chamada aqui de reciprocidade. Era uma pauta que inicialmente tinha sido colocada pela bancada do agro, parlamentares inclusive de oposição, e depois foi ganhando adesão, muito em função dessa perspectiva de sobretaxa de produtos brasileiros, né? Então, houve ali uma confluência de interesses dentro do Congresso Nacional com a seguinte avaliação: olha, isso pode prejudicar a produção brasileira. E não só a produção que vem do agro, fundamental, aí internacionalmente falando, mas também de outros setores. O caso do aço, que já foi sobretaxado, foi o primeiro setor a ser sobretaxado pelos Estados Unidos. E essa é uma proposta que estabelece aí, dá uma base legal para uma política de reciprocidade, em última análise, de retaliação. Ou seja, o Estado que sobretaxa o produto brasileiro pode ser sobretaxado aqui no país. Tecnicamente, cria inclusive mecanismos da CAMEX, que é uma instituição, um órgão ligado à presidência da República, fazer essa política, determinar essa política de reciprocidade, né? Hoje não há um arcabouço legal, uma base legal estabelecida para esse tipo de política. É claro que há antecedentes, há políticas que já foram adotadas do ponto de vista de reciprocidade, não só na área comercial, mas em outras áreas, até consulares, né, do ponto de vista diplomático. Mas é uma resposta política. É o Congresso Nacional se fechando no sentido de proteger o produto brasileiro. Tem uma perspectiva hoje de votação aqui na Câmara dos Deputados, né, e deve passar uma proposta que tem adesão, mas a gente viu hoje uma divergência sendo aberta no campo de oposição, né, no espectro aqui da chamada direita do Congresso Nacional, uma manifestação pública do ex-presidente Jair Bolsonaro criticando uma possível retaliação, né, pedindo, solicitando uma negociação, né, defendendo uma negociação e fazendo críticas ao presidente Lula, né? O filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, que é um deputado licenciado, também veio a público para dizer que se estivesse votando, votaria contra a matéria. De qualquer forma, o que a gente vê dentro hoje da Câmara dos Deputados, inclusive falando com líderes partidários, que essa é uma proposta que, como foi defendida, criada por parlamentares de oposição, foi inclusive feito um movimento aqui da Frente Parlamentar da Agropecuária, de representantes do agro brasileiro para aprovação, e contou com essa adesão forte. É muito difícil ver essa proposta parada aqui na Câmara dos Deputados. Tem hoje um obstáculo na votação ou no plenário, que é justamente a manobra da oposição de obstruir a pauta em defesa daquela lei, daquele projeto da lei de anistia. Mas o próprio presidente da Câmara já está se comprometendo publicamente com essa pauta, então, sendo colocada para votação, ela deve passar aí sem grande dificuldade. Tá certo, Orengo. Agora, bom, para votar tem que estar no Brasil, né? Para votar tem que estar trabalhando dentro do Congresso Nacional. E não é uma pauta que se define com um Twitter, né? Com uma postagem no X. É uma análise muito mais profunda do quanto impacta as cadeias produtivas brasileiras, do quanto isso pode ter impacto na inflação aqui dentro, na nossa economia, para então tomar decisões sobre retaliação, lembrando que a via diplomática segue aberta, tanto que o Ministério das Relações Exteriores segue fazendo contatos e conversando com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Mas, Orengo, vamos seguir com essa conversa aqui nesse assunto agora na área econômica, mas já vou te agradecer pela participação, por estar aqui entre nós, viu? Obrigada demais. Bom trabalho aí em Brasília, Orengo. Até amanhã. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.